Bem-vindos ao nosso estudo dos Salmos. Hoje vamos mergulhar no Salmo 120, que nos traz uma fervorosa prece em busca de proteção e serenidade. Vamos explorar juntos o seu significado e ver como podemos aplicá-lo em nossas vidas. O livro dos Salmos é uma rica coleção de expressões poéticas e espirituais na Bíblia, que abrange uma ampla gama de emoções e situações. O Salmo 120 é o primeiro de uma série de salmos conhecidos como Cânticos dos Degraus ou Cânticos de Subida, que eram tradicionalmente entoados por peregrinos a caminho de Jerusalém. Este salmo específico é uma prece carregada de significado, abordando questões de falsidade, engano e a busca pela paz. Vamos explorar cada versículo deste salmo e mergulhar na sua interpretação e relevância. Versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. O salmo começa com o salmista expressando seu sofrimento e aflição. Ele clama a Deus em busca de ajuda e alívio. Este versículo nos lembra que em tempos de angústia, podemos buscar conforto na oração, confiantes de que Deus nos ouve. Versículo 2. Livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista faz um pedido específico por livramento da falsidade e da enganação. Isso pode ser interpretado como uma súplica por proteção contra pessoas que proferem mentiras e palavras enganosas. É uma lembrança de que Deus é aquele que pode nos proteger da falsidade que nos rodeia. Versículo 3. Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Neste versículo, o salmista reflete sobre a inutilidade da língua enganadora. Ele questiona o que os mentirosos ganharão com suas palavras enganosas. Isso nos lembra da importância da verdade e da honestidade em nossas palavras e ações. Versículo 4. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. O salmista usa uma imagem poderosa para descrever as palavras afiadas e enganosas dos ímpios, comparando-as a flechas afiadas e brasas vivas de zimbro. Essa metáfora enfatiza o potencial destrutivo das palavras enganosas. Versículo 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito entre as tendas de Quedar. O salmista expressa sua angústia ao viver entre aqueles que promovem a falsidade e a enganação, simbolizados pelas referências a Meseque e Quedar. Essas eram regiões associadas a povos não confiáveis na época bíblica. O salmista sente-se como um estrangeiro em meio à falsidade. Versículo 6. Muito tenho morado com aqueles que odeiam a paz. Neste versículo, o salmista lamenta sua convivência prolongada com pessoas que desprezam a paz. Isso pode ser interpretado como uma reflexão sobre como a falsidade e a enganação podem corroer o tecido da sociedade e impedir a paz genuína. Versículo 7. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. O Salmo 120 fecha com o salmista reafirmando seu compromisso com a paz. Ele reconhece sua própria busca pela paz, mas lamenta que seus vizinhos pareçam inclinados à guerra e conflito. Este versículo destaca o conflito entre os valores do salmista e o ambiente hostil ao seu redor. O Salmo 120 é uma prece poderosa que ressoa através das eras. Ele nos lembra da importância da honestidade e da busca pela paz, mesmo em meio a um mundo permeado pela falsidade e pela hostilidade. Como peregrinos em nossa própria jornada, podemos encontrar inspiração nessa prece para permanecer fiéis aos princípios da verdade e da paz, buscando a orientação e a proteção de Deus em momentos de angústia e conflito. Através do Salmo 120, somos desafiados a sermos agentes de paz em um mundo muitas vezes propenso à discordância e à desonestidade, confiando que, assim como o salmista, podemos clamar ao Senhor em nossas aflições e encontrar refúgio em sua graça e misericórdia. Agradeço por nos acompanhar até aqui. No próximo episódio, estaremos de volta com mais uma reflexão inspiradora. E se você gostou deste conteúdo, se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como este. Não esqueça de deixar suas sugestões de estudos nos comentários abaixo e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso é muito importante para o crescimento do canal e irá nos ajudar a levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Te espero no próximo vídeo, e que Deus te abençoe.